Jenna Rink é uma garota que está descontente com sua própria idade. Quem nunca, né? Em seu 13º aniversário, ela faz um pedido: virar adulta. O pedido milagrosamente se torna realidade e no dia seguinte, Jenna acorda com 30 anos de idade. Esse é o De Repente 30, um dos meus filmes favoritos e o tema do nosso podcast de hoje. Eu sou a Luísa Coelho, essa é minha colega, amiga, parceira, Aline Calai. Tava aqui fazendo um story seu, você nem viu. Discretamente. E temos convidado especial hoje, Aline. Temos uma convidada muito especial hoje. Eu brinquei... Amiguinha hoje, amiguinha nossa. Eu brinquei ali antes no stories que ela não era especial, mas ela é muito especial. A gente tá aqui com Dona Tuane Regis. Ela tava com cara de braba até agora, viu? Mentira. Pra quem segue a Aline ou pra quem me segue, já viu a Tuane milhares de vezes, né? Que somos amigas, então ela tá sempre junta nos nossos rolês, nas nossas aventuras. A Tuane, ela é criadora de conteúdo de moda pra internet, faz os melhores vídeos que vocês vão ver no Instagram e também no TikTok. Lá a gente tá começando, gatinhando. Eu dei essa brincada, porque aqui é todo mundo meio novo no TikTok. As tias do TikTok. Ah, gente, por falar em tia, né? Esse tema de hoje. Maravilhoso, maravilhoso. As tias do TikTok, Vocês acham que a gente já ficou pra trás? Bom, se vocês ficaram... Assim, foi polêmico agora, foi pro coração. Vocês ficaram... Eu senti que teve uma tristeza agora. A primeira vez que me chamaram de tia, doeu. Doeu e... Nossa. Te chamaram de tia com quantos anos? Já faz um tempinho, acho que. Por isso que é complicado, assim. E deve ter sido há uns 3 anos, mais ou menos. Ah, meu Deus do céu. Mas isso é muito doido, né? Podem falar, juventude, porque... Mas nós 3 somos mulheres jovens. E é doido isso, como... muitas vezes, mesmo sendo jovens... De idade, no caso, aqui. Não, mas gente, mas você tirou as palavras da minha boca agora. Eu sou uma jovem senhora. Tônia é uma jovem senhora. Mas mesmo assim, a gente sendo jovem, as pessoas já... Nessa idade, tipo, antes dos 30 ou com 30 e poucos, já fazem a gente se sentir velha. Né? Ou já fora da juventude, fora do que é legal, do que é novo, do que é bonito, do que é, sabe? Mas eu acho que tá mudando um pouco isso, tá? Se parar pra pensar, há alguns anos atrás, 50 anos era, tipo, terceira idade, assim, né? O pessoal falava... E hoje já não, cara, tu vê uma pessoa de 50 anos é super jovem, claro que tem as suas exceções, mas é uma pessoa super pra frente, tudo, então eu acho que isso é bem... É muito louco isso, né? Porque o tema do nosso episódio de hoje é o De Repente 30. Quando tu se toca que tu tem 30 anos de idade e agora? Porque, mal ou bem, os 30 anos, eles representam... Eu não cheguei nos 40 ainda, eu tô quase... Mas os 40 são os novos 30, né? Os 40 são os novos 15, tá tudo certo. Mas eu acho que a maior virada que a gente tem de década, assim, é quando a gente faz 30. A gente se prepara pra fazer 30 anos. Eu tenho muito essa impressão, assim, fazer 20 não foi uma questão pra mim. Tem até a questão da festa, né, de aniversário. Tem dos 15 e tem dos 30. Dos 30, parece que é um marco maior, assim, do que as outras Será viradas. Que com 30 eu finalmente vou virar adulta? Eu fico pensando nisso, assim, porque eu me sinto com 18 ainda, né? Eu tenho essa sensação de que eu não tenho 30 anos, é muito doido. Parece que foi ontem que eu tava na faculdade, que eu saí da escola, né? Então eu não tenho essa sensação de adulta, apesar de já ser adulta há um bom tempo e morar sozinha, pagar minhas contas. Mas parece que o senso da responsabilidade, assim, dos 30 anos, né? Da vida adulta, da maturidade... Parece que muda com 30. Parece que é com 30 que você vira a chavinha, que né? vira essa chave. Mas eu acho que é justamente por ficar nessa expectativa, sabe? Tipo, com 30 vai acontecer a vida.
Eu achei que... foi muito doido isso. Quando tu falou dos 20 anos, eu lembrei de quando eu fiz 20 anos. E quando eu fiz 20, eu lembro de falar isso. Que dos 20 aos 30 ia ser a década de mais mudanças da minha vida. Assim, Olha só. Dos 20, eu falei, nossa, dos 20 aos 30 vai ser uma revolução na minha vida. Dos 20 aos 30 eu vou me formar na faculdade, eu vou casar, tudo eu vou ter esquematizado, filho, né? eu vou, sabe, ter uma carreira e, tipo... Para. né, escolher o que eu vou fazer e ter uma estabilidade de trabalho. Então, assim, dos 20 aos 30 vai ser a maior loucura. E realmente foi a maior loucura. Muitas coisas mudaram na minha vida, mas não foi nada do que eu planejei. Nada do que eu planejei, assim. Foi totalmente... não ao contrário, mas totalmente diferente, assim. E agora eu tenho essa sensação nos 30 de novo, sabe? Que dos 30 aos 40 vai ser esse momento da vida que eu vou fazer muitas coisas, vou ter muitas mudanças. Mas só pra gente contextualizar aqui, desculpa, Tuane, a Lu tem 28, a Tuane tem 28 também, e eu tenho 37, que a gente esqueceu de falar isso no começo do episódio, né? Então, eu tô saindo um pouco dessa fase aí, né? Agora, eu costumo dizer que eu tô mais perto dos 40 do que dos 30, meu Senhor Jesus amado. E as meninas estão entrando nessa fase. E é muito engraçado, porque a gente, nós três, pra quem não acompanha os nossos Instagrams pessoais ou o Backstreet Girls, a gente é muito amiga. E é muito engraçado, porque eu falo assim, ó, eu ia perguntar agora, que a gente tinha conversado antes de, você sente que você tem a idade que você tem? E é muito engraçado, porque eu não sinto que eu tenho 37 anos, eu sinto que eu tenho 28. Uhum. É isso, eu também não sinto que eu tenho 28, mas eu acho que é por esse estigma da idade, sabe? Por que eu não sinto que eu tenho 28? 28 pode ser uma pessoa que faz tudo que eu faço e que depende vive do essa ponto vida. de vista, né? Que tem a pressão da sociedade, Isso. que tu tem que... Tu já, tipo, com 30 anos, tu já tem que estar casada, formada, com filhos e tudo mais. E não, hoje em dia tá diferente, sabe? Então, acho que a gente sente um pouco disso. Eu, por exemplo, me sinto com, sei lá... Dependendo do ponto de vista... 64? Exatamente. Não, mas assim, questão de maturidade e tudo mais, eu acho que eu tô numa idade ok, assim, né? Sinto que eu tô com 28, às vezes até um pouco mais. Mas aí a questão de de tudo que já adquiriu na vida, essa coisa de casamento e tudo mais... Pode voltar. E não quer dizer, né, que porque você tem 30 e poucos, você tem que ter adquirido essas coisas, você tem que ter o teu imóvel, você tem que ter o teu carro, você tem que ser casado, você tem que ter filhos, os filhos têm que estar fazendo balé, tocando piano, sabe? Não é porque você tem 30 anos que você tem que ter esse pacote todo. Mas eu acho que a gente vem de uma geração em que isso era cobrado. Sim. Eu acho que, eu lembro, assim, quando eu tinha 26 anos... Eu terminei 25 anos, eu terminei um relacionamento. E aí, uma amiga minha tinha marcado... Terminei um relacionamento de 3 anos e meio. 2 anos e meio. E aí, uma amiga minha tinha recém-marcado o casamento dela... Quando eu terminei esse relacionamento. E aí, eu me lembro que eu viajei, eu fui de férias pra minha cidade... E aí, essa minha amiga... E aí, eu contei pras minhas amigas que eu tinha terminado. Isso já faz... quase 12 anos, então, tipo, não era uma época que você ficava sabendo de tudo pelo Instagram, igual... Agora é assim, né? A vida é assim, você sabe que a pessoa terminou quando ela some das redes sociais um tempo e volta com foto de selfie no espelho. Exatamente. Aí você sabe... Ou na academia. Aí você sabe que a pessoa terminou. O melhor pré-treino é o chifre, né? Esse eu achei maravilhoso. O melhor pré-treino. Tipo um incentivo, né? Mas nessa época, né, você tinha que contar pras pessoas, né, que você tinha terminado. E aí a minha amiga, ela ficou... Que era bom também, né? O que era bom, tinha, assim, o seu lado bom, né? A época pré-internet tinha muitos lados positivos. A gente não estaria ganhando dinheiro com isso, que seria um problema, mas assim... Mas eu me lembro que eu contei pra essa minha amiga, que eu contei pra todas as minhas amigas junto, que eu tinha terminado esse relacionamento, e uma delas ficou apavorada. Mas apavorada, assim. Quantos anos tu tinha? 25, tá? E aí, eu lembro que a gente conversou sobre isso, todo mundo e tal. No dia seguinte, eu encontrei ela na rua. Eu tava perto do estabelecimento comercial do qual ela era dona. Ela me chamou pra entrar.
Falei, nossa, o que aconteceu, né? Ai, que bom que eu te vi aqui e tal. Daí eu tava de férias, então tinha tempo pra entrar, né? Aí ela falou assim, porque eu queria conversar uma coisa contigo. Você terminou em definitivo? E o fulano, como é que ele tá? Ele ainda gosta de você? Daí eu, amiga... Nossa, quase falei o nome da pessoa. eu não sei. Por quê? Mas tu não acha que tem uma chance de voltar? Eu falei, não. Foda-se o que tu tá sentindo, né? Eu falei, não, a questão é que eu terminei porque eu... quero, né? Não porque, né? Aí ela disse assim, mas tu tem certeza? Porque assim, você tem 25 anos já. Como é que... Já. Como é que vai ser a tua vida solteira daqui pra frente? Gente. Eu lembro que, assim, na época, eu fiquei com... Sabe assim, hoje em dia eu lembro... Mas eu lembro muito dessa conversa. E hoje em dia eu lembro dessa conversa como uma coisa absurda, sabe? Absurda. Mas naquela época já achava isso, mas não hoje, Só né? que naquela época, eu me lembro que eu fiquei pensando um pouquinho. Eu falei, pois é, eu não gosto mais do fulano, eu não quero mais ficar com ele. E eu tava com muita vontade de ficar solteira também, mas era tipo... Como é que vai ser realmente agora? Porque assim, eu não tô ficando mais jovem, eu não tô ficando mais bonita. E aí, sabe? Só que... é muito doida a ideia de que a pessoa prefere que tu esteja com qualquer um, que tu pode estar infeliz, que ela nem sabia quais as razões do término e tal. Né? Do mas que você tá ficar alguém, solteira, né? Do que envelhecer solteira, né? Do que... Vai ser mal vista, né? Você tá solteira, nossa, como assim? 25 anos. Meu Quanto Deus. tempo de relacionamento? 2 anos e meio eu tinha ficado com gente, ele. Imagina se fosse um relacionamento, tipo, mais longo, sabe? Não, só que detalhe. O detalhe é que isso aconteceu de novo. Porque daí, 1 ano depois, eu comecei a namorar outra pessoa. É que mal sabia o que vinha pela frente. Gente, mas o que veio pela frente foi maravilhoso. O que veio pela frente foi maravilhoso. Porque é viver, né? Porque eu casei de novo 2 vezes. Casei de novo não, né? Porque esse relacionamento não era um casamento, era um namoro. Depois eu fui morar com os meus próximos 2 namorados. Eu cheguei a morar junto. E eu aprendi muita coisa com o primeiro, aprendi muita coisa com o segundo, fiquei solteira, tô namorando de novo. Então, assim, aconteceu muita coisa. O meu profissional mudou completamente, a minha vida mudou completamente e mudou pra muito melhor. Mas pra muito melhor, sabe? Então, mas eu realmente não sabia. Eu não sabia o que vinha pela frente. Eu confesso que assustei um pouco. Mas é bom, eu acho, a gente não saber o que vem pela frente. Né? E é isso, as pessoas assustam a gente com a coisa da idade, né? E é sempre uma pressa. É sempre uma pressa. Eu lembro de escrever, tipo, os anos e o que eu ia fazer naquele ano, sabe? Assim, em tal ano eu vou ficar noiva, em tal ano eu vou casar, em tal ano... tinha uma brincadeira, né? Que tu fazia assim no papel e, tipo, aí colocava 3 meninos que tu gostava, assim, na época. E a idade... E daí meio que sorteava. Eu não lembro direito como que funcionava, assim. Mas tinha que ir contando, daí ali ia tu vai casar com tal fulano, daqueles 3. E daí com tal idade tu vai casar e tudo mais. E eu lembro que eu sempre colocava uma idade assim, tipo, hoje eu acho um absurdo, né? Tipo, 23 anos eu tenho que estar casada. Cara, 23. E Meu filho, Deus. hoje eu nem sei se eu quero ter filho, sabe? Então, tem essas regrinhas, Sim, mas assim, é a pressa, essa coisa da pressa, né? Da pressa de tipo, eu preciso ter meu primeiro filho com tantos anos. Porque daí eu vou ter o segundo com tantos anos. Né? Mas vocês lembram daquele Sob Nova Direção que tinha com a Ingrid Guimarães e a Heloísa Perissé? E aí era um bordão da Ingrid Guimarães, assim, porque até eu namorar são 29, até eu casar são 30, até eu ter filho 31. Ela ia contando, assim, o tempo tava realmente mas assim. Eu conheço pessoas que são assim, tá? Até hoje. Que leva a vida assim cronometrada. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não se dão conta que existem fatores externos, né? Porque tem algumas coisas... Nem tudo dá pra controlar. Não controla. Estão sob seu controle. Outras não estão, né? Então, eu lembro que, assim, quando eu tinha 23 anos, eu passei por uma situação, gente, que hoje eu olho pra trás e eu dou tanta risada da minha própria cara, que, meu Deus do céu. Eu fui aluna de transferência na faculdade e eu peguei uma mudança de currículo no meio disso tudo. Então, eu já sabia que me formar em 5 anos, eu não ia. Mas eu coloquei um prazo de 6 anos pra me formar. Tá 1 ano, por causa dessa transferência, dessa mudança de currículo. Tá lindo, vambora, vou conseguir me formar. E
Aí, chegou no último semestre de faculdade e eu estava fazendo o TCC com 9 disciplinas. Nossa. Vocês têm noção, gente? Pra conseguir terminar no prazo que tu colocou. Conseguir. Eu não tenho noção porque, no caso, eu não terminei a faculdade. Mas aí, sabe o que eu acho, Tuane? Se não era o que você queria, tá Sim. tudo certo. Não tem por que ter terminado, sabe? Tá fazendo uma outra coisa que tu gosta hoje em Tava dia. só pelo diploma. Cara, isso Que hoje em dia, que no meu caso foi jornalismo, né? E hoje em dia, né? você... Um leque, assim, de... Uhum. Mas você aprendeu o que você aprendeu e como você não tem o interesse de trabalhar com isso, não tem porquê. Só que eu lembro que, assim, isso foi 2009 e aí eu lembro que eu fazia 9 disciplinas, fazia o TCC junto e todo mundo me dizia, Aline, você não vai dar conta, Aline, você não vai dar conta. E aí eu acho que eu, de birra, eu tinha que dar conta, entendeu? Porque o quê? Todas as minhas amigas, exceto uma, que aí acabou entrando na faculdade depois por outros fatores. Mas todas as minhas amigas que começaram a faculdade comigo, mas elas não faziam arquitetura, já tinham se formado. E eu sentia que eu tinha que estar formada também. Que absurdo, 23 anos na faculdade. Tô atrasada, tô atrasadíssima. A arquitetura é uma faculdade de 5 anos, né? E eu ainda fui fazer em 6 por causa dessas coisas que aconteceram, né? Sim. E aí eu lembro que eu fui, gente, o semestre inteiro eu toquei isso. E aí chegou no dia do meu aniversário, faltavam 10 dias pra terminar o semestre. Chegou no dia do meu aniversário e eu cheguei pra assessorar o meu TCC e meu professor falou assim: Aline, não vai dar tempo. Você não vai conseguir. Foca em entregar os trabalhos das disciplinas e vamos terminar esse TCC no semestre que vem. Você não vai conseguir. Daí eu falei, não, eu vou, eu tô aqui, eu cheguei até aqui, eu vou terminar. E aí ele olhou assim, ó, para pensar, você tem tantos dias, você vai ter que fazer isso. Ele planilhou pra mim, pra provar que eu não ia conseguir. Porque eu tava assim, dormindo 3, 4 horas por noite, porque eu tinha que me formar. Eu tinha essa cobrança de ter que me formar. E aí, quando eu vi na planilha dele que eu realmente não ia dar conta, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir me formar naqueles dias. Eu não ia entregar o TCC. Me deu um desespero. Mas, gente, um desespero que vocês não têm ideia. E eu me senti tão fracassada, mas tão fracassada, que eu falei, gente, eu não dou conta das coisas. Como é que eu vou pro mercado de trabalho? O que vai ser? Sabe quando você fica... Por causa da comparação também com as outras E fiz amigas, comparação né? com todo mundo, que pegaram, né, cursos menos puxados, que não pegaram... Mas eu tinha que me formar. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, era meu aniversário, minha mãe tava aqui. E aí eu conversei, nossa, meu professor assim, ele ficou horas conversando comigo, falando, meu Deus, mas você tentou, é humanamente impossível e tal. Maravilha. Fiquei bem. Cheguei em casa, lembro da minha mãe lavando louça, dei a notícia pra ela e ela desandou no choro, gente. Ah, nossa, daí não ajuda. Pecado. E aí eu tive que lidar com a carga de que, além de tudo, Decepcionei eu meus decepcionei meus pais. pais. Porque eu fiquei... Eu vou ficar um mas semestre quem mais nunca na faculdade. decepcionou os pais? Não, eu já decepcionei meus pais muitas vezes. Porque só que eu acho que foi a primeira. né? Mas enfim. Mas é que não é nem comparado com o que a gente decepciona a gente mesmo, né? Foi muito pior. É. E era muito o dia pior. do meu aniversário. E eu passei o dia do meu aniversário chorando, Nossa, gente. é, Porque eu me senti um fracasso. Ah, mas quem não se sente um fracasso? Quem tem síndrome de impostora, bota o dedo aqui, né? Meu Porque, Deus do céu. assim, Eu lembro do dia que eu resolvi desistir da faculdade, assim. Foi um desespero. Que eu já tava há algum tempo enrolando, sabe? E já não tava mais feliz, a saúde mental tava uma merda. E quando eu decidi ir também por conta dos meus pais, que era uma faculdade particular, não era barato, meu pai que pagava. E aí eu pensava, pô, ele pagou até aqui, porque assim eu fiz várias fases, né? Faltava mais 1 ano e meio, 2 anos por aí. E daí teve essa pressão, tipo, pô, meu pai pagou até aqui, eu preciso terminar. Mesmo Só que eu não sabendo tava que depois feliz, tu não assim, ia nem... Eu já tava com matéria trancada. E daí tinha o TCC, que daí teve um balde d'água fria da minha orientadora. Enfim. E daí, no dia que eu... Assim, o último dia, eu lembro até hoje, assim. Parece que foi ontem.
que eu fui falar com o meu professor e disse, eu não aguento mais. Eu preciso ir embora daqui. E daí eu desisti, assim. Cara, caí num choro, assim. E a minha sorte é que o meu primo fazia faculdade nessa universidade também. E eu voltei de carona com ele, assim. Cara, eu desabei com ele no carro, assim. E foi minha sorte, assim, de ter alguém ali me apoiando, né? Porque ele falou, tipo, não precisa ficar desse jeito, cara. Tu sentiu que não tava mais feliz, então não tem por que ficar ali. E daí foi isso, assim, daí deu um alívio, mas no dia foi bem pesado, assim. Nossa, eu saí da sala chorando. Tu tinha quantos anos? Cara, foi... deixa eu fazer as contas. Foi em 2018. 4 anos atrás. 4 anos. 5, né? Praticamente. 4 e pouquinho. Então, 24, 23. Tinha 23. Eu tava com 23 porque foi no início do ano. Gente. A gente tem que entender as razões pelas quais a gente faz as coisas, né? E é isso, quando tu não vê razão, quando tu não vê motivo, não tem por que fazer. Independente de tu ter qualquer idade, né? Assim, não, eu preciso casar, porque eu já tô com tantos anos. Eu preciso terminar a faculdade, porque eu já fiz tantos anos e eu já tô com tantos anos. Então, até eu escolher outra coisa, até eu começar outra coisa, até eu terminar, né? Não, a gente faz muito essa conta, né? A famosa conta da Ingrid Guimarães. E eu já demorei, na verdade, eu sempre fui aquela adolescente que não sabia o que queria ser da vida. Eu já quis ser várias coisas, Eu era essa também. Gente, eu prestei vestibular pra zootecnia. Tuane! É que assim, quando eu era novinha, o meu sonho era ser oceanógrafa. Porque eu queria nadar com os golfinhos e tudo. Eliana, né? Eliana e os golfinhos. Mas eu sempre gostei, assim, dos bichos do mar e tal. E aí, não tinha aqui, né? E aí então eu vou prestar vestibular pra biologia. Gente... Imagina eu fazendo biologia, tipo, secando sapo e dando injeçãozinha em rato. Achei bem legal. Mas sabe o que? A Tony de jaleco. Eu sei, eu acho que a Tony combina com jaleco. Nossa, já me falaram isso, gente, mas... Não. Definitivamente... Ou então na zootecnia, tu podia fazer vários penteados em cavalos. Tipo, vários... eu vou criar um conteúdo de jalequinho pra realizar a vontade, assim, diferentes. porque... Na profissão não tem jeito. E aí eu botei a zootecnia como, acho que, segunda opção, assim. Enfim, eu preenchi gabarito errado. Tipo, zootecnia eu acho que na época não era difícil, assim, de entrar, né? Eram poucas pessoas por vaga. Mas, assim, tipo, não era pra ser, sabe? Porque eu preenchi errado e, tipo, questões que eu tinha certeza que estavam certas. Na hora de passar pro gabarito foi tudo errado. E aí eu já me sentia um pouco atrasada, assim, sabe? Pô, não sei o que eu quero da vida e tal. Daí vou fazer jornalismo. Aí decidi jornalismo por causa da moda, que daí eu já gostava, já tinha um pezinho ali, né? Mas já tinha a ver com o que tu... Gente, mas assim, de oceanografia pra biologia, zootecnia, eu fui fazer jornalismo. Tipo, mas sabe que eu... Mas é a coisa da ansiedade, né? De precisar escolher alguma coisa e não saber o que E é muito isso, assim. Eu lembro também, tipo, na minha época de escola, todas as minhas amigas, elas tinham muita certeza do que elas queriam ser da vida. Nossa, meu sonho. Todo mundo. Muito. Gente, eu não tenho certeza até hoje. Nem eu. Bem sincera, eu não tenho certeza até hoje do que eu quero fazer na minha vida. E eu entrei tarde. Agora eu quero fazer uma faculdade. coisa. Tipo, eu já tava com 20 anos, assim, não, eu preciso entrar na faculdade, sabe? Eu já tô com 20 anos, eu já tô velha. Tipo, pô. Eu tinha certeza muito absoluta, assim, que eu queria fazer alguma coisa na área da comunicação. Era, tipo, era muito meu, assim. Eu curtia arte, comunicação, era isso. Daí, eu fiz arquitetura. E eu sempre fui tapada, né? Daí fui fazer jornalismo. Tipo, não, em frente às câmeras, nem pensar. E olha, hoje em dia. Tá aí, ó, em frente às câmeras. Mas eu fiz todos os vestibulares que eu fiz muito vestibular, assim, porque eu não sabia o que eu queria, então eu fui, né? Tô fazendo. Eu cheguei a fazer faculdade de moda, não sei se eu já contei pra vocês, não. né? Eu entrei, um dia eu me vi observando fibra de algodão no microscópio e eu falei... Não era bem isso. Botou não jalequinho? É isso. De jalequinho, será? Não lembro, acho que não. Mas eu usei jaleco no laboratório de fotografia, porque, né, na faculdade de arquitetura, a gente teve uma cadeira de fotografia. Sério? Em que a gente revelava foto. Eu aprendi a revelar eu tive foto. isso também, só que daí jornalismo faz sentido, né? Mas em arquitetura, quer dizer, nem tanto você tem assim, que aprender a fotografar a arquitetura, não a revelar foto. Mas sim, essas cadeiras, né, que a gente... Estão ali pra gente pagar, né? Mas tá tudo certo. Mas eu tentei tudo. Na área de comunicação, eu tentei tudo. Eu fiz publicidade, propaganda, jornalismo, vestibular. E aí, no meio do nada, assim... Arquitetura. Eu prestei um vestibular aí pra serviço social.
Olha! Eu. Tem um monte de gente que, tipo, eu não sei o que eu quero fazer. Eu vou fazer serviço social ou ADM, né? Que Serviço ADM social, também ADM, é bem... Só que ADM, beleza. Tipo, né? Dá pra te ir pra várias áreas, Nossa, assim. serviço social é bem específico, né? É. Gente, mas vocês me imaginam assistente social? Nossa, Eu? definitivamente não. Não. Você Não. sempre soube, Lu, o Ah. que você queria fazer? Nossa, eu nunca soube, né? Não sei até esse momento que tô falando. Que bom, a Não sei. gente tá nessa, abrindo um negócio A gente tá juntas. abrindo um negócio juntos e Abrindo ninguém um sabe o negócio que quer fazer juntas. da Mas sua leva vida, a gente pra maravilhoso. comunicação, né? Não, isso sim, isso sim. Isso a gente sempre soube. É. Mas eu sempre gostei de falar muito, né? E daí eu pensei, psicologia, mas né, na Podcaster. psicologia. Na Geminiana, psicologia né, eu não vou mãe? falar, né? Eu vou ter que ouvir, né? Não vou poder falar, né? Eu quero saber a fofoca completa. Não dá pra dar pitaco, né? Me mostra uma foto. Me mostra uma foto aí. Quem Eu quero quer? dar minha opinião. Lógico, vou dizer o que cada um tem que fazer da sua vida. Não é uma boa psicóloga, Não. né? Daí. Realmente, posso ser conselheira, uma coisa de uma... Psicologia já passou Uma massa sensitiva. pela minha cabeça assim, né? também. Coach é maravilhoso. Ô, Aline, tu xinga, mas não ofende, né, por favor. Eu pensei em muitas coisas, mas aí eu ia mais pro jornalismo por causa da comunicação. Também pensei, vou ser jornalista. Inclusive, na minha formatura, quem fez minha formatura era a Laine Valgas. A minha também. E Do na terceirão, no época, caso. um A pouquinho gente tem que antes... chamar a Lani Vargas pra esse podcast. A gente um tem dia que desses, chamar, né? tem que chamar a tia Laine. Porque ela namorava meu tio, um pouco antes dessa época. E daí... Nossa, já tá expondo aqui, ó. Não é que gosta de uma fofoca? Quem gosta de uma então, fofoca, gosta de uma fofoca. Ela namorou meu tio uma época, assim, mas foi só, tipo, namorou e logo terminaram. Mas aí ela começou a ser amiga da família, assim, ficou bem amiga dos meus pais. E daí ela fez minha formatura e ela parou tudo na formatura pra dizer que eu era uma menina muito especial e não sei o quê. Começou a me elogiar horrores, assim. O que os professores que não legal. fizeram, ela fez. Nossa, falou horrores. E aí ela falou assim, minha futura colega de profissão. Até hoje eu penso, meu Deus, tadinha, tá esperando até hoje eu ser colega de profissão. Mas ó, o convite... Só que mal ou bem, né? E daí eu fiz o vestibular para jornalismo, mas eu não passei. E aí eu fui pra letras, porque era nas vagas remanescentes pelo Enem. Fui pra fazer letras na UFSC. E aí, assim, fui... vou ver se eu gosto, né? Porque eu tinha feito na UDESC Educação Física também. Vocês me imaginam fazendo Educação Física? Não, né? Então... Essa era a única certeza que eu tinha na minha vida. Que Educação Física, Que não. educação física não era. Eu tinha uma certeza só. Embora o sonho dos meus pais, né, lá quando eu era mais jovem, fosse que eu fosse oftalmologista, porque eles têm ótica e tal, então Faz super sentido. casava. Uma certeza eu tinha, não era nada na área da saúde. Isso é o que eu sempre soube. Minha mãe já tentou me botar na área de estética. Assim, tu não gosta de fazer cílios, sobrancelhas, limpeza de pele? Nossa, não. Ai, limpeza de pele deve ser uma delícia. Eu faria só Nossa, de mas terapia. eu não Né, consigo fazer nem uma- ver vídeo de espremer cravo, essas Nossa, coisas. eu amo. Nossa! Deus me Eu livre, amo. Deus me livre. Vídeo de espremer cravo, nossa, terapia. Eu Às não vezes assisti esse vem o Jeff, tira esse cravinho aqui, você nem pensa. Tu nem pensa, sai Nossa, daqui. eu vou te indicar um Instagram consigo. depois que a Mari comenta. Ela posta todo dia um vídeo comentando extração de cravo. Sério? Aham, Ai, muito eu bom. amo, gente. Nossa, Também muito amo. bom. Nossa. Mas eu não... Eu, obviamente, não ia fazer educação física, mas é que meu pai fez. Entendeu? Meu pai fez. Daí eu tive que fazer o quê? Dizer que eu também passei por a mesma coisa que ele passou. Daí na UDESC eu fiz educação física, passei, fui chamada, mas não fui. Sério que você passou Aham. no 10 que não foi? Cara, e educação física é difícil, né? De É um entrar. curso... Cara, é um curso bem conceituado. Daí eu não fui fazer. E aí fui pra letras. Daí fui vendo, primeiro semestre, gostava, não gostava, mas era isso. Não, já tô com 19 anos, já tô com 20 anos. Já fiz 2 semestres, já fiz 3 semestres. Agora eu vou até o fim, né? Daí fui até o fim e no fim eu amei o curso, assim. O curso me ensinou muita coisa. Tanto que depois eu fui pro mestrado, né? Então, assim, aprender ali, eu amei. Mas não me via como professora. Até hoje não me vejo. Talvez um dia, mas até hoje não me vejo como professora, assim. E aí nunca fui trabalhar ser na aquela área. professora que ia sair beber com os alunos. Tu Nossa, ia ser essa professora. De faculdade, né? Porque menor de idade não pode beber, Aline. Não sei se tu sabe, mas na escola... Não, mas eu já te imaginei. Não, já te imaginei dando aula na faculdade. Não, foi bem. Mas daquelas professoras que os alunos gostam, assim, sabe? Exato. Eu acho que sim, eu acho que esse tá bem. Vamos ver aí. Mas até hoje, até o momento, até meus 28 anos, não é o planejamento. Agora a gente vai ser empresária. Agora eu vou ser E a gente vai empresária. contar só depois pra você. Mas vamos ver o que os 30 me reservam, né? Às vezes. Eu hoje
Como é que isso é pra vocês? Eu hoje sou muito mais feliz, assim. Eu gosto muito mais de quem eu sou hoje do que de quem eu era 10 anos atrás. Assim, com Sim. certeza. É que tem a questão da maturidade também, né? Eu vejo por esse lado, assim, É que depois de tanta porrada, né, que a gente vai levando, a gente vai aprendendo. Então, eu me prefiro hoje também, mas... como é que é? Fugiu a palavra. Não é reservada? Ajuda, gente. Reservada, assim, mais... Introvertida. Um pouco mais mas isso é bom? Tu introvertida. acha isso bom? Pra ti é bom? No meu caso, porque eu sempre fui muito bocuda. Sabe? E de contar as coisas e tudo mais. E eu já tomei muito na cara por causa disso. Então, hoje eu me sinto mais madura e tudo mais. Não confio em todo mundo, sabe? Que antes eu um livro aberto. Inocente. Eu também. Eu sou um pouco assim. Então, eu prefiro a minha versão hoje também. A saúde mental não tá tão em dia assim, mas... A de ninguém tá. A de ninguém tá. Ainda mais tudo nessa certo. era digital, né? E a gente que trabalha com internet também, com isso, meu é mais Deus complicado do céu. ainda. Mas entre todas as coisas, assim, eu ainda me prefiro hoje, com certeza. Eu acho muito engraçado isso, assim, né? Porque a gente sempre... A gente chega em várias etapas da vida, assim, e a gente tá sempre se sentindo madura, né? Eu, com 13, me sentia madura, nossa. Porra, mas jogou um balde de água fria aqui agora. Não, mas não é isso. É porque... Sim. E eu sempre falo assim, e agora, tipo, parece que tem... Eu sinto que do ano passado pra cá, por exemplo, eu passei por um processo de evolução pessoal muito grande. Eu sinto que eu sou outra pessoa do ano passado pra cá. Mas isso foi com 36 anos, gente, sabe? 36, e num período curto, né? E num período muito curto. De um ano, assim, eu sinto que a minha cabeça, o meu modo de ver as coisas, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, não. Muitas vezes não, porque, tipo... não, mas... Mas é a questão da essência também, né? A questão da essência, exato. Porque tem algumas coisas, assim, que eu aprendi. Por exemplo, assim... não vou dar exemplo. Daí a gente já tem que contar muito. Mas uma coisa que você... Um padrão que você sempre repete. Uma coisa que você que sempre a gente faz. sabe, né? Exato. Antes você repetia sem ter essa noção. E agora, se eu faço isso, eu vejo que eu fiz. Eu percebo Pelo que eu menos fiz. eu sei, né? E algumas coisas a gente não deixa de fazer. E tem coisas que a gente vai errar a vida toda também, né? A gente tá em constante evolução. Exato. Mas eu paro pra pensar, assim, em quem eu era há 10 anos atrás, com 27, e eu era bem imatura com 27 anos. Bem imatura. Que louco, né? Será que a gente vai olhar daqui a 10 anos pra trás e pensar, nossa, como era bobinha, como era... Mas eu tenho esse pensamento hoje. Só que eu não era como vocês. Eu não era como vocês. Eu era imatura mesmo, assim. Imatura no meu modo de agir com as pessoas, nas coisas que eu pensava. E eu sinto que dos 27, assim, dos 27 pros 32, isso mudou radicalmente. Tu teve a virada de chave nos 30? Eu tu tive. sentiu os 30 anos? Eu comecei uma profissão nova com 30 anos. Eu senti mesmo, assim, sabe? Eu senti Não é mito, então? Não, pra mim não foi. Pra muita gente né? Pra mim não foi. Pra mim foi uma virada de chave muito grande, os 30 anos. Mas eu acho que a minha maior evolução pessoal aconteceu de um ano pra cá. Eu vejo as coisas dessa forma. É que teve a pandemia também, né? Na pandemia, eu acho que muita gente, assim, olhou pra dentro. A pandemia forçou muita coisa, né? Então eu vi muito por esse lado, assim. Questão e de todas as mesmo. idades, né? De todas as idades. Eu vi pessoas mudando as suas vidas, assim, repensando mesmo a sua vida, né? E tomando decisões que talvez tanto não pessoal fossem... quanto profissional, né? Que talvez não fossem tomar se a vida tivesse continuado normalmente, assim, Tem né? muita gente que, sei lá, né? Pega uma doença grave, alguma coisa assim, e aí se vê perto da morte, aí de repente vê tudo que precisa mudar na própria vida, né? E a pandemia meio que isso forçou um geral, assim, porque, né, todo mundo ficou com muito medo, tipo, de perder as pessoas queridas, de morrer. Eu fiquei com medo de morrer. Vocês ficaram com medo de morrer? Eu fiquei. Eu não tenho medo de morrer, né? Eu fiquei. Nossa, na pandemia eu fiquei com muito medo de morrer, gente. Meu Deus. Eu não tenho medo de morrer. Aí me bota numa situação de risco, mas eu não tenho medo de morrer, né? Eu passei por uma cirurgia e, tipo, passou um filme pela cabeça, né? Mas na pandemia, não. Eu fiquei com mais medo de, tipo, perder pessoas. Isso. Né? Do que de morrer. Mas você repensa... A gente sempre tipo, tem a minha mais mãe medo pegou Covid, eu fiquei bem desesperada, assim. Aí foi tenso.
Com as outras você- pessoas a gente se preocupa mais. Com a gente mesmo, né? Claro que existe Não, óbvio, mas uma questão, o medo, assim, você vê assim esse, porque você sempre tem medo de perder as pessoas, né? Mas você vê isso com a pandemia, a gente viu isso um pouco mais de perto, assim, né? Tipo, a qualquer Chegando momento, próximo, assim, chegando né? É que eu próximo. tentei vibrar num pensamento positivo, assim, sabe? Tipo, não, vai acabar aqui. A princípio era 40 dias, né? E daí foi aumentando. Assim, não, então daqui a pouco vai passar. Nossa, gente, Daqui eu a vi... pouco chega as vacinas, sabe? Então eu ficava sempre nessa esperança, assim, de que Eu as tive coisas uma iam melhorar. montanha-russa de emoções. Mas tinha assim. ansiedade de ver as notícias, né? Então, eu tinha uma montanha-russa de emoções, assim, pra mim foi, meu Deus do céu, tinha dias que eu tava super positiva, e gente, vou pra rua, para com isso, e outros dias, assim, que eu não queria sair de casa, tava morrendo de medo. Ah, não, isso eu fiquei bastante tempo em casa, assim. Eu fiquei também nos primeiros meses. Eu, ao mesmo tempo que eu tinha muita esperança e tentava ficar positiva, eu tive muita revolta também. Eu fiquei bem revoltada com várias questões, assim, mas de ver as notícias mesmo, sabe? E a questão das vacinas também, teve tudo isso, sabe? Sim. Não, eu também. E eu era obrigada a ver. Eu era casada, né, na época da pandemia, né? Essa história a gente nunca contou. E eu era casada com uma pessoa que tinha um pensamento completamente diferente do meu em relação a absolutamente tudo, né? Então, a gente via o grande debate da CNN, sabe? E ele me obrigava a ver o Caio Coppola todos os dias da minha vida. Era o maior castigo, assim, ó. Castigo do monstro. Sério, se isso não é motivo pra divórcio, eu não sei o que é, assim, ó. Que castigo da minha vida. Tanto que foi motivo, entre outros, né? Foi motivo. E daí eu também foi esse período da pandemia foi de grande mudança pra mim nesse sentido, assim, de eu chegar no limite de não é isso que eu quero viver, não é assim que eu quero viver. E eu que fiz o contrário. Eu fiz o contrário, eu casei na pandemia. Quanta gente separa, tem gente que casa. Sério, né? Foi na pandemia? Foi na pandemia, antes da pandemia a gente planejou, não, a gente vai morar junto, a gente começou a reforma do apartamento. A gente começou a reforma do apartamento e aí veio a pandemia. A gente se conheceu na pandemia, A gente se conheceu na pandemia. Porque é isso, assim, se as pessoas estão juntas e estão bem, vamos ficar junto então, né? Tipo, vamos morar junto pra ficar numa casa só. Muita gente se uniu e muita gente divorciou, né? Foi tipo os extremos. E as coisas e da mesma forma o trabalho, né? Muita gente não teve mais trabalho, não tinha né? pra onde correr, né? E começou uma coisa nova, né? Ou então, por opção ou não, né? Por opção ou não. Muitas vezes isso que eu ia falar, por opção. Muita gente teve que fazer outra Teve coisa. Que fazer. E muita gente descobriu que queria fazer outra coisa, né? Mas, nossa, gente, pandemia, tá? Daqui a pouco o negócio começa a baixar, assim, né? Nossa, vamos deixar. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. A Jenna no De Repente 30, ó, já muda a vibe. A Jenna no De Repente 30, ela queria muito ser adulta, né? Ela pediu pra passar daquela fase de uma vez. Quando vocês eram adolescentes, vocês queriam ficar adultas? Não. Eu nunca tive esse desejo, assim, dentro de mim. E eu tenho uma prima que, nossa, assim, os extremos, né? E ela ficava naquela, nossa, quero muito fazer 18 anos, quero ser independente, eu quero dirigir, quero ter o meu apartamento, que não sei o quê. Eu pensei, gente, mas é tão bom morar com os meus pais, por que eu não quero sair de casa agora, sabe? E, claro, que daí agora já mudou um pouquinho, né? Mas eu nunca tive essa coisa, assim, de... Tanto que eu fiz 18 anos, eu não tirei carteira de motorista, fui tirar um pouquinho depois, no caso, não dirijo até hoje, né? Mas a carteira a gente tem aí, renovada, inclusive. Eu também tirei com 22, mas dirigi mesmo até agora. Então eu nunca tive isso, assim. Porque eu acho que isso também é muita questão do que tu vive dentro de casa, sabe? O que tu vive dentro de casa, o que tu vive na escola, né? Que no meu caso eram ambientes completamente diferentes, assim. E eu até hoje eu vejo que tem muito reflexo da minha adolescência na minha vida hoje. Assim. Mas, gente, não tem como não ter. E eu venho notando isso, é algo que eu venho refletindo há algumas semanas, assim, algo bem recente, sabe? E eu venho, cara, eu acho que eu penso assim, porque naquela época aconteceu isso. Aí anota tudo, chega na terapia. Terapia, né? Chega na terapia. Não, e coisas que dessa época que tu fez ou que aconteceram que tu vê hoje, às vezes, muito parecido, né? Eu era essa pessoa na adolescência. Eu quis ficar adulta a qualquer custo, né? Sério? Nossa.
Nossa. Ai, adolescente é insuportável, né? A Aí gente eu só queria namorar, né? Nossa, Isso só aí queria que... eu queria ficar adulta pra namorar. Eu só queria que Isso. parasse. Você queria ficar adulta pra namorar? Óbvio, gente. A montanha-russa de emoções, sabe? O nervosismo e a insegurança. Ai, adolescência é horrível. Nossa, é um castigo. Como as pessoas têm eu experiências acho... diferentes, né? eu acho, amava assim, ser adolescente. Eu acho assim... Foi a minha pior fase. Emocionalmente foi muito dolorido pra mim, assim, a adolescência. Então eu queria que isso passasse. Queria crescer pra passar. Pode Mas pular por da isso. infância pra virar Mas pra por vida isso, adulta, nem pra, assim. tipo, sair, beber, dirigir. Nem por isso, mas por ficar bem consigo mesmo, assim, sabe? E não ter essas oscilações. Na adolescência, eu lembro que eu comprava, meu pai me dava dinheiro pro lanche. E eu ia num barzinho que tinha na frente da escola e comprava tudo em bala. Bala, pirulito, pra dar pras pessoas da minha sala. Pra distribuir pras pessoas da minha sala. Pra ganhar Pras simpatia pessoas das gostarem pessoas. de mim. Para as pessoas gostarem de mim. E aí, isso é muito, assim, terapia, né? Terapia bombando nesse assunto. Porque eu me vejo muito o quanto eu já deixei de fazer coisas pra mim, pra agradar os outros, pra fazer com que os outros gostassem de mim a qualquer custo, né? E dar coisa pros outros, ou fazer coisas pelos outros, pra, tipo, ser aceita, né? Pra ser aceita, por favor, gostem de mim, por favor, sejam meus amigos, né? O que é uma coisa horrível. Sim. Emocionalmente, né? Gente, Mas é muito da minha adolescência. E daí, tipo, queria só que passasse isso, assim. Queria só que... Eu passei por isso também. Mas se a gente não resolve, continua com a gente, né? Então, mas é uma fase que a gente aprende bastante também. A gente percebe lá na frente, né? Na época, tu acha assim, não, meu Deus... Acaba, pelo amor de Deus. Mas hoje a gente vê, assim, que é uma fase de tu amadurecer. Que tu... Com os 13 anos ainda, eu era uma criança, adolescente, com sobrepeso, que era totalmente excluída. Tipo, eu tinha meu grupinho de amigas, mas as pessoas legais, assim, da escola, ninguém gostava de mim, ninguém andava comigo. Eu me detestava, assim, como eu era, sabe? A minha imagem. Eu não via qualidades em mim, sabe? Então, foi bem difícil. É muito difícil quando tu tem construir essa imagem, tu mudar depois, assim, né? É todo um trabalho pra te refazer isso dentro de ti e ressignificar as coisas, né? E aí hoje eu vejo fotos de como ela era naquela época e eu tenho um olhar muito mais gentil comigo mesma. Né? Assim, nossa, mas eu era linda, nossa, mas olha... Eu era tão legal. Eu era inteligente, eu era tão legal. Exatamente, exatamente. Então, mas hoje... gostavam, né? Hoje eu tenho mas às esse vezes a olhar gente gentil. acha que naquela época eu não tinha. Nossa, eu ia maquiada todos os dias pro colégio, todos os dias. Eu alisava o cabelo, fazia chapinha todo dia da manhã antes de ir pra escola. Acordava cedo pra me maquiar. Eu não ia pra escola sem estar maquiada. E quem era tipo grupinho? Malhação, assim, uma escolha? Não, gente, porque a minha escola não era assim. O meu uniforme também, né, eu tenho, né, lembrando que eu tenho 9 anos a menos, então também era uma época um pouco... Ao golpe! Ia passar. Lembrando que vocês têm 9 anos a menos. Então, a minha época também era um pouco diferente, assim, isso que tu falou de ir maquiada pra escola, eu não sei se é por causa da época ou porque eu sou do interior, mas não era uma coisa que acontecia, assim, na minha escola ninguém ia. E o uniforme era largo, e eu lembro que, assim, tipo, eu lavava o cabelo e quando no dia que não tava bom, tipo, eu fazia só uma trança, não era uma preocupação, e eu sinto que, tipo, as meninas da minha escola também não eram assim. Eu tinha a questão do corpo, eu tinha essa coisa, assim, porque as minhas colegas eram tudo, tipo, corpão, peitão e tudo mais, e eu era seca. E daí me chamavam, assim, de, tipo, tábua e tudo mais. E daí, na época, eu participava da fanfarra e eu era da linha de frente. Então, tipo, postura sempre retinha. Então, acabava... Imagina, 10 anos, sabe? Eu fui da fanfarra, da banda do colégio. Então, tinha muito essa coisa, assim, mas hoje eu tenho orgulho disso, sabe? Cara, participei da banda do colégio, sabe? O que é uma coisa super legal, né? Eu também na escola, assim, eu era bem artística. Era a pessoa que fazia dança, teatro. Eu era essa pessoa. Eu cagava, assim, pra, tipo, ser super popular, pra essas coisas, assim. Eu queria estar envolvida nesses rolês. Esses rolês que eram os meus, assim. Então, a minha época de escola, eu curti muito por causa dessas coisas. Nossa, eu amava que daí, tipo, o foco tava todo em mim. Juro. Porque daí eu não era a pessoa popular, mas aí eu até basquete, né?
né? Eu já participei. Atleta. Nossa, eu ganhei até medalha de ouro, assim, tipo, no banco reserva. Eu entrei, eu acho que dei uma volta na quadra e voltei pro banco, assim, mas a medalha Eu peguei até exame em educação física, gente, de tão ruim que eu era nessas na coisas. Na educação física, eu era aquela pessoa que fazia trabalho escrito. Na minha escola não tinha, graças a Deus. Jogava xadrez. Eu dizia que eu tinha sopro no coração. Meu Deus. Mas eu tive realmente só... Eu parei de falar no ano passado, assim, né? Eu tava sempre com cólica. Eu era preguiça mesmo, o professor sabia, dava nota baixa, não tava nem aí, sabe? Eu tipo, não, professor, eu não vou fazer. Não vou fazer. Até o dia que eu quebrei o dedinho, né? Jogando basquete, olha só. Fui pegar o rebote e bateu a bola, assim, Aí traumatizou, aí acabou a carreira. Nossa, acabou gente, aí. eu lembro até hoje, assim, isso foi eu tava no primeiro ano do ensino médio. Tipo, prestes a ter minha festa de 15 anos, assim. E aí... Aí você teve a tua festa com o dedinho engessado? Eu tirei na mesma semana. Eu já imaginei, tipo assim, aquele vestido de 15 anos, gigantesco. E a talinha. Não, ganhei o anel do boy ainda. E o dedinho da inchado. Que anel? Que boy? Que boy, Tinha nos pensamentos só, eu não fiz festa de 15 anos. Não, mas só comecei a namorar depois. Mas eu lembro das minhas amigas que fizeram assim, ganhava uma joia e tal, tinha todo esse bafão. Eu não fiz, eu não era... Mas geralmente era dos pais, não? Era dos pais? Não sei, não é uma tradição que eu não passei. Tá. Mas acho que do boy ganhava também. Não, acho que era um de pelúcia do boy. Daí pode ser. Pode ser, Nossa, gente, 15 anos. 15. Eu não fiz festa de 15 anos. Se tiver alguém com 15 anos assistindo, não namorem. Com essa idade, pelo amor de Deus. Eu namorei com 15, eu tive meu primeiro namorado com 15. E foi uma experiência boa? Assim, tem aprendizado. Eu aprendi muito pra saber o que eu não quero, o que eu não queria, assim, dali pra frente, sabe? Foi isso. Pra mim foi uma experiência bem legal, assim, inclusive, bem diferente da maioria dos primeiros namorinhos que eu vejo, assim, sabe? Pra mim não foi nada legal. Que coisa, pra 15 mim anos foi... é muito jovem, né? Eu tinha 16. Mas a gente se apaixona, né, gente? A gente se apaixona. Que no meu caso foi um relacionamento abusivo mesmo, assim. Daí, já o primeiro, pô... Aí é sacanagem, né? Mas serviu de aprendizado. Mas é isso, né? A gente, essas experiências acabam indo como aprendizado. Pra mim, tendo sido bom, foi legal porque, tipo, elevou parâmetros, assim, sabe? Tipo, quando fui pro meu segundo namorado, por exemplo, que não foi nada bom, que foi um relacionamento super abusivo, eu já de cara identificava as coisas, sabe? Eu já sabia, tipo, não, porra, mas o outro não era assim, sabe? E não é que fosse uma comparação. No meu caso que foi o contrário. É que eu sabia que aquilo tava certo e o outro ali não tava, sabe? Então, foi legal, assim. Foi legal porque foi pra entender quem eu sou e quem a gente é. Ter um bom relacionamento logo de início é legal, porque a gente... entende quem a gente é, assim, sabe? As coisas que a gente merece e tal. Foi uma experiência bem interessante. A minha adolescência foi legal, eu não queria que acabasse. Eu lembro do meu último dia de escola e eu chorei muito quando eu cheguei em casa. Todo mundo, a gente se livrou, agora é faculdade. Eu fiquei feliz que acabou. Eu chorei quando cheguei em casa, eu não queria crescer. Eu era o contrário da Jenna, eu era... Quero ter 13 Não vou mais precisar ver todo mundo, todo dia. Nossa, eu adorava. Maravilhoso. Aí depois a vida, daí bateu a realidade, né? Daí a vida veio, daí a história foi outra. E eu, com essa questão de começar a namorar cedo, eu acho que vem muito essa coisa da aceitação que tu tava falando. Então, tipo assim, cara, na 8ª série, eu indo pro ensino médio, eu lembro que daí eu tava mudando de colégio, né? E eu falei com uma amiga, nossa, se eu não começar a namorar agora, eu não namoro nunca mais. Olha que loucura, porque... Eu acho que por causa da coisa da aceitação, assim, tipo... E também, a Tuane tá namorando, então, assim, já adulta, né? Imagina. Olha que loucura, né? Aí foi uma merda. Aí já começou com os 4 pés, né? Mas é que com essa idade, é muito fácil também a gente cair em ciladas, assim, né? A gente é muito novinha, muito imatura. Muito imatura e a gente é mais vulnerável com também certeza, a muita coisa, né? A gente topa umas coisas que... Mas é bem... Eu lembro que eu achava, assim, eu via a minha prima, assim, ela passou por um... Eu tinha ela de referência, assim, né? Ela era 3 a 4 anos mais velha que eu. E eu lembro que ela passava por um... Nossa, ela teve um relacionamento que ela passava por cada coisa, assim, gente. Mas aquelas coisas do tipo...
O cara, e era uma época, sei lá, 1997, por exemplo, que ninguém tinha celular. Então, assim, o cara desaparecia na sexta-noite e voltava no domingo. Nossa. Com uma desculpinha qualquer. E ela aceitava. E elas estavam sempre brigando, e sempre separando, e sempre voltando. E brigava na véspera do carnaval, e brigava na véspera do Réveillon. Sabe umas coisas assim? E eu lembro, assim, de ouvir a minha mãe e a minha tia falarem que homem era assim. Que isso era normal, né? O isso era padrão. normal. Tem que aceitar, né? E eu Então, a meio mulher que tem que já aceitar. E eu meio que já entendia, claro, né? Elas também não eram complacentes com algumas coisas e tal, não era esse o caso, né? Mas era meio que subentendido, sabe? Que tava tudo certo, assim, que, né, se é mulher, esse é o teu lugar, assim. E aí eu lembro que quando eu comecei a namorar e eu vi que não era assim, foi uma coisa do tipo assim, eu achava que o meu primeiro namorado era a melhor pessoa da face da Terra. Porque os outros relacionamentos que eu via ao meu redor não eram como o meu. Então eu achava que ele era a melhor pessoa da face da Terra. E de fato, ele era um menino maravilhoso, assim. Ele é uma pessoa incrível, assim. Mas pro relacionamento é só o básico. Mas né? é o- só o que É só o tem que básico, ser. né? Exato, de você ter respeito pelo outro, sabe? Né? É tipo, Nossa, ele me só- respeita, que incrível. Não, vou casar, sabe? Tipo, gente. No meu caso, ele não sumia. Ele ficava grudado e assim, até ciúme, né, possessivo e de... Não podia ver novela, assim, porque eu tinha que ficar falando com ele no telefone. E, gente, eu era super noveleira, assim, eu quero assistir a novela. Eu disse, não, fiquei conversando comigo. E aí tu ficava. Aí ficava, ai, querido, ele gosta de mim, né? Aham. E ciúmes, eu achava, assim, que ciúme era uma coisa de demonstração de afeto, assim. E não, né? Não, a gente aprende que não mesmo. Não Nossa, mesmo. ele me ama tanto, ele nem me deixa respirar. de Aí tanto que ele me ama. depois que terminamos, eu descobri as coisas, né? Que ele era no caso, desconfiado, não é que eu porque- descobri que ele contou, né? Que o ciúme dele tinha motivo e não era... Não, que teve traição, né? Sim, exatamente, porque quando a pessoa... Porque daí ele tinha essa coisa com ele. Ele sabia o que ele fazia, achava que eu ia fazer a mesma coisa. E daí... Mas assim, foi bem de boa. Terminei, já emendei outro e... E aí, certo. vida que segue Vida que também, segue. Tem né? uma E coisa- voltou pra academia e... Com isso aí, infelizmente... Até hoje! Eu tô pra voltar pra academia até hoje. Tem uma coisa que me deixa triste e uma coisa que me deixa feliz. O que me deixa triste é que a gente tá estourando o nosso tempo. Nossa, mas já? A gente fala Parece muito, né? que parece que o papo começou agora, né? O que me deixa feliz é que também daqui a pouco vai todo mundo lá pra casa beber um vinho e a gente vai continuar esse papo. Temos encontrinho off das câmeras, Só né? que essa segunda Depois. parte a gente não vai mostrar, felizmente, pra gente. Mas a gente pode marcar a parte 2. Vamos marcar nossa, a parte gente, 2. Porque faltou coisa aí, hein? De repente, 40 vai ser o melhor episódio. Mas obrigada por ficarem até aqui assistindo a gente, então. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E manda pras pessoas que, né, tu quer que vejam esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Se a gente faz mais vídeos sobre esse tema. Porque a gente vem falando muito sobre relacionamentos, né? Mas eu acho bem legal a gente falar sobre a gente mesma também. As fases da nossa vida e Que temas. tem relacionamento também de Também amizade, tem. família. Exatamente. Também né? tem, mas não só isso, né? A gente tem muitas histórias aí pra contar. Então, ajudem a gente. E obrigada pelo convite, sempre Ai, muito bom meu estar com vocês. Obrigada! A gente amou. Com certeza vai ter um parte 2. Com toda certeza. Vai sim. Gente, obrigada então por quem ficou com a gente até aqui. Se você tá escutando a gente no Spotify também, porque a gente sempre esquece, né? A gente olha Verdade. pra câmera, a gente tá no YouTube. Não, mas a gente tá no Spotify também. Então, obrigada, gente. Um Beijinho, beijo. Até a tchau, tchau. próxima.